Gallardo espera, Salas también, este es el Enzo, allí está el Enzo, que bien la hizo el Enzo, qué golazo del Enzo, por Dios, Y aquí lo vemos, arranca, pasa entre dos, sigue, pero lo ve adelantado a Nacho González, pica la pelota con la zurda, así, y la pone por sobre el cuerpo del arquero. Qué jugada. El Príncipe, elegante, futebol refinado, qualidade técnica acima da média, craque à moda antiga, dos maiores do rico futebol uruguaio. Hoje você vai conhecer a trajetória de uma lenda sul-americana. Hoje a história é dele, Enzo Francescoli. Enzo Francescoli Uriarte nasceu no dia 12 de novembro de 1961, em Montevidéu, capital do Uruguai. Torcedor do Peñarol, o pequeno Enzo tinha tudo para iniciar sua carreira no clube, mas ele estava descontente com a maneira com que a equipe conduzia as peneiras com os meninos e achou melhor ficar no seu clube local do colégio, onde ganhou vários títulos seguidos. Até que no último ano do ensino médio, recebeu o convite do Montevidéu Wanderers, pois era muito melhor que os garotos da sua idade e aceitou. E foi no clube que o Enzo Francescoli iniciou sua carreira no futebol. Ainda jovem, o franzino garoto aos poucos ia ganhando espaço no time e já conseguiu marcar seus primeiros gols no profissional. Seguiu no clube em 1981 e o Montevidéu fez boa campanha na Liga Nacional Uruguaia. Terminou em terceiro lugar na tabela de classificação, ficando atrás dos gigantes Peñarol e Nacional. Já tido como uma das grandes promessas da geração, o Enzo foi convocado para a seleção uruguaia da categoria Sub-20. Foi para disputar a Copa do Mundo Juvenil. Com derrota por 2-1 nas quartas de final para a Romênia, o Uruguai deu adeus à competição, na qual o Uruguai derrotou o Brasil e a Argentina na fase final para ficar com o título desse torneio continental. Ainda jovem, o Enzo Francescoli já se tornava um vitorioso. E em 1982, o time do Francescoli terminou o campeonato uruguaio em quinto lugar, e o jogador foi o grande destaque, marcou 10 gols em 26 jogos ao longo do ano, e jogando muita bola, chamou a atenção de um dos maiores clubes da América, e foi jogar na Argentina. No Montevidéu, o craque disputou 76 partidas e marcou 21 gols. O time que contratou o jovem e promissor jogador foi ninguém menos que o River Plate. Essa foi sua primeira passagem pelo Monumental de Núñez e de cara já foi atrás do seu espaço num time muito melhor tecnicamente que o antigo. Passando por uma reformulação no elenco, o clube precisou vender e perdeu peças importantes, com isso não ganhou títulos, mas a contratação do Francescoli se mostrou ser um grande negócio. Ele foi artilheiro do time no ano, com 11 gols em 27 jogos. O Francescoli já havia sido convocado para a seleção principal do Uruguai, porém jamais atuado. Isso só aconteceu em 1983 e foi logo numa competição oficial, a Copa América daquele ano. O Uruguai venceu o Brasil na final para ser campeão. No jogo de ida, vitória por 2-0, um dos tentos anotado pelo craque. E na volta, só um empate bastava e foi justamente isso que aconteceu. Título para os uruguaios na estreia do Francescoli com a seleção nacional, mostrando que o cara realmente tinha muita estrela. E o meio atacante foi eleito o melhor jogador daquela competição. Consagrado com a conquista, seguiu no River em 1984 e explodiu de vez. Foi o artilheiro do campeonato metropolitano argentino com 24 gols e jogou muita bola. Tanto que foi eleito o melhor jogador do continente, ou seja, o Rei da América de 1984. Recebeu uma proposta do América de Cali, mas naturalmente achou que poderia se desenvolver no River e seguiu no clube, já com status de principal peça do elenco milionário. Em 1985, o jogador se machucou e pouco pôde jogar. Manteve ótima média de gols enquanto esteve presente. E em 1986, o Francescoli voltou a jogar muito bem e voltou a ser o goleador máximo da Liga Nacional.
Melhor ainda para o atleta e o clube foi o fato do gigante River ter vencido o campeonato argentino com 10 pontos a mais que o vice, o Newell's Old Boys. Só que o River não parou por aí, e no primeiro semestre desse ano de 86 levou mais um troféu gigante para casa, mas o jogador acabou sendo transferido e não teve esse título que viria a conquistar 10 anos depois pelo clube. Eu tô falando, claro, da Libertadores. Em julho de 1986 aconteceu a Copa do Mundo no México e naturalmente o Francescoli foi convocado para defender o Uruguai. E depois de jogar mal e passar com dificuldades da primeira fase, a Celeste encarou a Argentina nas oitavas e perdeu de 1-0 para Maradona e companhia e, portanto, voltou para casa mais cedo. Para a temporada de 1986 e 1987, o jogador que foi comprado pelo RCF Paris desembarcou em solo francês depois da disputa do Mundial. O time mediano terminou a Liga Francesa em 13º lugar e não correu riscos de rebaixamento. Em um novo país, em uma nova cultura, o Francescoli precisou de tempo para se adaptar, mas mesmo assim já foi eleito o melhor jogador estrangeiro no futebol da França naquela temporada. Em 1987, a segunda Copa América da carreira do meio-atacante e também o segundo triunfo a nível continental. Dessa vez, o Francescoli jogou só a semi e a final. Na semi deu assistência na vitória por 1-0 contra a Argentina e na decisão, os uruguaios derrotaram os chilenos também por 1-0 e ficaram com esse grande título. O Francescoli foi um dos 11 melhores do torneio. Já na temporada de 1987 e 1988, o Paris jogou bem e terminou em 7º lugar no campeonato francês. Novamente, o Francescoli seguia sendo um dos principais destaques da equipe, apesar de não apresentar o nível dos tempos de River. E a temporada de 88 e 89 foi a última do jogador defendendo seu clube na França. O time foi muito mal nesse ano e só não foi rebaixado por conta de ter um saldo de gols menos pior que o Strasbourg, que ficou na degola. Quando a temporada terminou, o uruguaio jogou mais uma Copa América e depois disso foi comprado pelo maior clube do país, ou seja, o Olympique de Marseille. No Paris, somou 93 partidas e marcou 32 gols. Com 2 vitórias e 2 derrotas, o Uruguai passou da primeira fase de grupos da edição de 89 da Copa América. Depois, no quadrangular final, jogou na última rodada com o Brasil, uma espécie de final da competição. E no Maracanã, o Brasil impediu a sequência de 3 conquistas seguidas do Uruguai do Francescoli, como a vitória para ficar com o título. E mesmo sem ganhar, o brilho do camisa 10 apareceu e ele entrou no 11 ideal da competição. Na temporada de 89 e 90, pré-Copa do Mundo na Itália, inclusive, o Francescoli defendeu as cores do Olympique de Marseille, foi a sua única pelo clube, aliás. E numa boa fase da equipe, conseguiu chegar à semi da Champions League, quando perdeu do Benfica pelo critério do gol marcado fora de casa, e triunfou, conseguiu vencer o grande campeonato francês. Essa única temporada em Marseille foi o suficiente para encantar um torcedor mirim do clube, Zinedine Zidane, que passou a admirar muito Francescoli, fazendo do uruguaio seu ídolo de infância, chegando até a batizar um dos seus filhos com o nome de Enzo. Pelo Olympique foi apenas uma temporada, mas que já foi muito marcante, tanto para os torcedores do clube quanto para o próprio Francescoli. O uruguaio jogou 40 partidas, marcou 11 vezes e ganhou um título. A Copa de 90 foi na Itália, país em que o jogador passaria a atuar. Agora com a braçadeira de capitão e sendo já há alguns anos o jogador mais importante do time, o Francescoli comandou uma seleção que, assim como em 86, não passou das oitavas de final. Com revés por 2-0 diante da anfitriã Itália, o Uruguai acabou eliminado daquele Mundial. O novo clube do Enzo Francescoli em questão foi o Cagliari. Nas 2 primeiras temporadas dele lá, sofreu com a luta contra o rebaixamento. O clube terminou no meio da tabela e não conseguiu ter destaque, assim como o uruguaio, que marcou poucos gols na Série A italiana. Na temporada de 1991 e 1992, o mesmo se repetiu e o clube fez mais uma campanha mediana, conseguindo ganhar só 7 dos 38 jogos do Campeonato Nacional. Individualmente, o uruguaio disputou 34 partidas e foi às redes 6 vezes.
Em 1992 e 1993, o Cagliari melhorou sua colocação no Calcio e conseguiu a façanha de terminar em 7º lugar, e na Copa da Itália caiu nas oitavas de final. Ou seja, o clube passou longe de aspirar grandes conquistas, e quando a temporada chegou ao fim, o jogador trocou de time, mas permaneceu em terras italianas, foi defender o Torino. Pelo Cagliari foram 100 aparições e 17 gols marcados. Na Torino já conseguiu melhores resultados, apesar de não ter conquistado títulos. Chegou às semifinais da Copa da Itália e foi vice da Supercopa Italiana. Na Recopa Europeia, um torneio internacional que o clube jogou, caiu nas quartas de final. E quando essa temporada terminou, o jogador deixou o clube para voltar à Argentina. Na Torino, somou 34 aparições e 5 gols marcados. Em meados de 1994, o jogador acertou seu retorno ao River Plate para se consagrar de vez. Mesmo muito criticado por parte da imprensa uruguaia por pouco ter atuado no país e nunca ter jogado num gigante, ele optou pela equipe onde se sentia em casa e já voltou voando e vencendo. Ganhou o grande campeonato argentino de forma invicta, foi o torneio Apertura no segundo semestre de 94. E no primeiro de 95, o River foi semifinalista da Libertadores, mas perdeu nos pênaltis do Atlético Nacional. Os números melhoraram consideravelmente. Foram 38 partidas na temporada pelo River e 23 gols marcados. A Copa América de 1995 foi a última competição que o Francescoli disputou com o seu país, e de volta ostentando a braçadeira de capitão e a camisa 10, comandou seus companheiros nessa conquista. O jogador marcou 2 gols e deu uma assistência na campanha. Na final contra o Brasil, empate em 1-1, e na disputa por pênaltis, o Francescoli chamou a responsabilidade de ser o primeiro batedor e converteu, dando tranquilidade aos demais. Por muito pouco, não faz a defesa. Olha só como o Tafarel parte para a bola, mas... No fim, o Uruguai venceu por 5-3 e faturou mais uma Copa América, terceira do currículo do jogador, que mesmo não tendo ganhado títulos no clube, as atuações na competição continental deram a ele mais uma nomeação de melhor jogador das Américas. Ainda entrou na seleção de 11 melhores do torneio, sendo o melhor jogador. Dentro da temporada de 1995 e 1996, o River Plate ganhou um título, que foi a gigante Copa Libertadores da América. Sendo figura atuante em todas as partidas, o já experiente jogador foi o maestro do time e um espelho para os mais jovens na conquista. Marcou contra a Universidade do Chile na semifinal, no empate em 2-2, um gol que foi muito importante e também muito bonito de fora da área. Na decisão não marcou, mas jogou muito bem, e o River derrotou a América de Cali na Colômbia pelo placar de 2-1 no agregado, revertendo uma desvantagem no Monumental de Núñez abarrotado, numa partida histórica em que Hernan Crespo se consagrou. E a recepção que a torcida milionária fez para os seus jogadores foi algo simplesmente incrível e inesquecível. Dentro da temporada de 1996 e 1997, o River, campeão da Liberta, foi ao Japão na tentativa de desbancar a campeã da Europa, a Juventus de Turim, curiosamente onde jogava Zidane, o grande fã do futebol do Francescoli. A Juventus venceu aquele embate por 1-0 e ficou com o título intercontinental, ou seja, o Mundial de Clubes da época. No mais, os milionários mantiveram a boa fase e ganharam tanto o torneio Apertura quanto Clausura na temporada, ou seja, os dois turnos do campeonato argentino, e não satisfeitos, ainda faturaram a Supercopa Libertadores, torneio que o uruguaio foi o goleador máximo com 7 tentos, ao derrotar o São Paulo por 3-1 no agregado da final. Mais um grande ano de grandes conquistas para o jogador e o River. Foi em 1997 a última aparição do Francescoli no Uruguai. Como capitão da equipe, jogou 81 minutos de um duelo contra o Chile, que terminou com vitória uruguaia por 1-0. A partida era válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1998. Depois dela, ele não voltou mais a ser chamado, com esse ciclo encerrado e a não qualificação uruguaia ao Mundial. Pelo seu país, disputou 73 jogos, marcou 17 gols, deu 8 assistências e ganhou 3 títulos oficiais.
E a temporada de 1997-1998 foi a última da carreira do jogador. Já não muito atuante, cooperava com sua presença no vestiário e liderança. O River foi semifinalista da Libertadores e ganhou um título, que foi o Torneio Apertura. Assim, o jogador resolveu então pendurar as suas chuteiras e deu adeus ao futebol para a emoção dos torcedores do River, que perdiam um ídolo, um dos maiores de toda a sua história. Pelo River, somando as duas passagens, totalizou 233 partidas, 135 gols marcados e 7 títulos conquistados. Atuando por clubes em 18 anos como profissional, foram 576 jogos, 221 gols, 72 assistências aproximadamente e 8 títulos conquistados. Como você pode ver, o Enzo Francesco ele foi um craque com C maiúsculo. Jogava de forma elegante, de cabeça erguida, tinha todos os atributos de um exímio camisa 10 e ainda era goleador. Fez história no River, é um dos maiores do clube até hoje, é o maior artilheiro estrangeiro do clube até hoje, jogou muito no futebol europeu e com a seleção triunfou 3 vezes e ganhou 3 edições da maior competição do nosso continente. Um cara que despertou a admiração e a idolatria de Zinedine Zidane, marcou vários e vários gols, alguns deles obras de arte, uma lenda uruguaia. Esse, portanto, foi o grande Enzo Francescoli. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!